Gravação iniciada. Obrigado, Fabiana. Retomando, então, o item 52, Corelo Comercial Limitada, conselheiro Daniel. Conselheiro Daniel, doutor Camerano, não sei se o senhor já conseguiu, antes de travar o seu computador, se conseguiu acompanhar integralmente o voto dele, conseguiu? Não, no final não, mas Daniel me explicou aqui no intervalo, aqui, eu tinha entrado antes aqui. Então, para que fique registrado, conselheiro Daniel, por favor, pode explicar novamente essa parte final do voto, do item 52? Diferente do 2974, que a gente tirou em vista, esse daqui, basicamente, o que não foi reconhecido não foi reconhecida a totalidade das estimativas compensadas, tá? Então, basicamente, eu estou indo naquela linha do que a gente já entende aqui, de que a estimativa compensada deve compor. Estou pegando o valor já reconhecido pela DRJ quanto aos pagamentos e estou adicionando o valor integral das estimativas compensadas, chegando a um saldo negativo de 142.210. A Decomp pede um saldo negativo de 142.310. Eu conferi isso antes, os valores que eu estou considerando corretos, acredito que tenha sido um erro de digitação aí na Decomp. Então, mas como o valor é diferente, por isso que eu estou dando parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o saldo negativo de 142, conforme a planilha ao final aí do voto. Sim. Ótimo. Esclarecido, doutor Camerano? Sim, okay. Então, podemos passar a votação. Doutor Camerano, item 52. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, acompanho o voto. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, para o item 52, por unanimidade de votos, não acolher os pedidos de diligência e de reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito saldo negativo de RPJ do ano calendário 2005, no montante de R$ 142.210,06 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. O próximo item, conselheiro Daniel, seria o item... O de final 1104, item... 50. Item 50. Presidente, para facilitar, esse é exatamente igual ao anterior, tá? Só que nesse caso a DRJ aceitou parte das estimativas compensadas, apenas as estimativas compensadas cujas homologações foram realizadas, tá? Então, teve um reconhecimento parcial pela DRJ. O que eu estou fazendo aqui é basicamente reconhecer o valor integral das estimativas compensadas e controladas em outro processo. Então, a DRJ tinha chegado a um saldo a pagar de 35 mil, porque ela somou o total de estimativas pagas ou compensadas 310 mil, e eu estou considerando adicionalmente essa diferença que a DRJ não acatou de 240 mil, e aí com isso eu chego a um saldo negativo de 204.154,93. O contribuinte pleiteou 208 mil. Então, por isso também, no mesmo sentido do outro, eu estou dando parcial provimento ao recurso do contribuinte. Ok. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Voto com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, não acolher o pedido de diligência e de reconhecimento de prescrição intercorrente no mérito da parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito saldo negativo do RPJ ano calendário 2004, no montante de 204.154,93 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Próximo item, conselheiro Daniel. O item 49, presidente. Item 49. Estou abrindo aqui o arquivo.
Só vendo aqui, presidente, esse caso aqui. Presidente, esse eu vou sugerir também à vista mesa, que esse tem uma situação semelhante à do outro, que a gente tirou. Tá. Que eu tenho que conferir aqui a planilha. E a planilha eu acabei até esquecendo de salvar aqui na página. É o item 49, né? Isso, item 49. Então teríamos o item 48 e 49 jogados para a parte da tarde, é isso? Isso. Deixa eu ver aqui. Só para anotar aqui. Tá, então itens 48 e 49 nós vamos julgar à tarde. O item 51, então, é o último, né? Isso, que é o de final 1403. Exato. Vamos vendo aqui o arquivo. Presidente, isso daqui também é estimativa compensada. Eu não fiz a planilha porque é mais simples aqui, porque porque dando provimento a essas estimativas compensadas aí no valor de 145.552, que não foram reconhecidas pela DRJ por conta de não ter confirmado a compensação, chega ao valor integral que está sendo pedido pelo contribuinte. Tá? Antes, a DRJ só teria considerado as retenções no valor de 17 mil. Então, eu estou aí dando provimento ao recurso voluntário para homologar as compensações até o limite do crédito pleiteado. Isso daí eu não cheguei nem a fazer a planilha aí. O valor é 145 mil, Daniel? Só confirmar aqui. É um pouquinho mais, porque ele já teve uma parte reconhecida aqui, né? Deixa eu só abrir aqui, que eu te digo o valor certinho. Não confirmada. Né, Daniel? Oi? O 145 não é o crédito, é a parcela da estimativa, né? É, a parcela da estimativa que não foi considerada. Tá, eu só preciso desse valor, então. O valor certinho, tá? Só um minuto, gente. Vou pegar aqui na composição aqui da DRJ. IRPJ, né? IRPJ... ano calendário... Daniel, acho que está na Pendecop, é 105.066.53. Isso. Que é a integralidade do crédito pleiteado.
presidente. Isso mesmo. 105.066.53. Isso. Deixa eu só anotar aqui, tá? É IRPJ no calendário 2006, né? E a IPJ, exercício 2007, ano calendário 2006. Porque aqui, né, Daniel, a única coisa que faltou foi a estimativa, né? Porque as outras Exatamente. já tinha sido reconhecida, né? Tanto Isso, essas três estimativas, janeiro, fevereiro e março de 2006. É o fonte e os pagamentos, os DARF já foram reconhecidos. Já tinham reconhecidos, exatamente. Aqui é provimento total, né? Provimento total. Por isso que eu não fiz planilha, porque como era provimento total, eu não fiz para demonstrar a diferença. Então, podemos passar a votação. Doutor Camerano, item 51. O conselheiro está dando provimento ao recurso para reconhecer o saldo negativo de RPJ do ano calendário 2006, no valor de R$ 105.066,53. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional saldo negativo de RPJ do ano calendário 2006, montante de R$ 105.066,53, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Ótimo. Lembrando novamente que os itens 48 e 49 ficaram para a parte da tarde. Tá ok? Passemos, então, à apreciação do item 54, conselheiro Camerano. Não, esse tem vídeo de acompanhamento. 54, não. Nós vamos ter, nessa parte da tarde, deixa eu ver aqui, vídeo de acompanhamento dos itens 54, 55, 56 e 57, mais o item 59 também, tá? Então, 54 a 57 fica para de tarde, 58, 59 também fica para de tarde. Doutor Camerano, o item 60, imobiliária Somar Limitada. Sim, vou abrir aqui. Ok. Bom, trata-se de exame de admissibilidade em embargos declaratório, né? Eu posto pelo contribuinte em razão de um acordo que nós proferimos, inclusive em sessão lá de julho desse ano, nos seguintes termos. Nós excluímos lá, então, a empresa do síndico, atividade vedada, né? Síndico Nacional, e alega embargante que se vê que teria ocorrido omissão no julgamento, especialmente no tocante à necessidade de efetivo exercício da atividade impeditiva para a exclusão do síndico nacional, né? Então, foi essa questão. Que no recurso voluntário que ele teria apresentado naquela época, né, que a contribuinte referiu a impossibilidade de exclusão do síndico nacional anteriormente a 0101 de 2011, pois foi somente a partir de então passou efetivamente a exercer atividade impeditiva. Então, presidente, foi admitidos embargos, né, porque não teria sido abordado esse ponto. Aqui, então, do exame do recurso voluntário, constata-se a existência do tópico da inconsistência consequente no dado espaço decisório, em que a contribuinte efetivamente defende que seria indevida sua exclusão do síndico nacional, com efeitos retroativos lá para 2008, porque
apesar de constar em seu contrato social atividade vedada, não houve prestação de serviço, de quaisquer serviço de corretor ou intermediação de negócio nos anos 2007 a 2010, que somente veio ocorrer em janeiro de 2011. Então, foi essa questão da omissão naquele acordo. Ou seja, o recurso voluntário trouxe a alegação de que é necessário o efetivo exercício da atividade impeditiva para fim de exclusão do Simples Nacional, ainda que tal atividade conste formalmente em seu contrato social. Apesar disso, o acordo recorrido não refuta especialmente tal tese, fundamentando sua decisão predominantemente no acordo de primeira instância, que tão pouco se pronunciou acerca da eventual necessidade do efetivo exercício da atividade vedada. Então, esses foram os embargos, foram acolhidos, né? Passaram por voto, senhor presidente. Ok. Então, aqui no voto, realmente devem ser acolhidos os embargos da contribuinte. A decisão recorrida baseou-se em conclusão do despacho decisório, do qual extrai o seguinte argumento lá considerado e acatado e reproduzido pela DRJ. Então, ali no item 12, coloca: pelo exposto nos itens 5 a 11, conclui-se que cabe a exclusão de ofício da interessada do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de junho de 2008, por prestar serviço de corretor e intermediação de negócio. Então, essa foi a questão que foi considerada lá no despacho decisório e ratificada pela DRJ. Prestar serviço de corretor. De fato, conforme aventado nos embargos, a decisão recorrida não enfrentou a alegação da contribuinte acerca da necessária comprovação do exercício de atividade vedada para fim de exclusão do Simples Nacional. E tampouco foi também abordado no acordo embargado. Na vigência do Simples Federal, tal situação foi tão recorrente que não foi ignorada pelo CARF, ocasião em que se proferiu a súmula CARF 134, que diz o seguinte: a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Esta turma tem entendido, não sei agora com essa composição nova, né? Mas esta turma tem entendido que tal enunciado, apesar de editado para o Simples Federal, aproveite da mesma forma se tal situação verificar no âmbito do Simples Nacional. Nesse sentido, trago excertos do acordo número tal, em sessão de 11 de agosto de 2020, proferido por esta turma da relatoria do conselheiro Carlos André, em processo relativo ao Simples Nacional. Então, vou reproduzir aqui o voto do Carlos André. Penso que a solução para o presente caso deve observar o raciocínio jurídico em base à súmula CARF 134. Então, ele repete aqui a súmula CARF 134. Embora a súmula trate de exclusão do Simples Federal, penso que seu fundamento possa ser aplicado para dar uma solução jurídica ao presente caso. Em essência, o que a súmula aponta é que a vedação ou não a participação no sistema simplificado deve estar relacionada à atividade efetivamente desenvolvida, e não aquela formalmente registrada no contrato social. No caso aqui dos autos, veja que constavam no objeto social da contribuinte as atividades de gestão e administração de propriedade e permanecia constante seu objeto a atividade impeditiva. Então, ela tinha duas atividades no seu contrato social, uma impeditiva e a outra não impeditiva. Intermediação de negócio, em geral. Ou seja, constavam duas atividades. Algo que não foi percebido por este relator. Realmente, quando eu fiz a voto naquela ocasião, me pareceu que estavam tratando de apenas uma atividade. Caso constasse apenas uma atividade, e esta fosse a vedada, o racional seria de outra ordem, mas não era o caso. De forma que não foi comprovado que ela prestou serviço realmente de corretor. E ela tinha uma outra atividade em seu objeto social que poderia ficar no Simples Nacional ou Federal. De forma que deve-se acolher os embargos com efeitos infringentes para deferir a solicitação da recorrente para sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011, que o acordo embargado naquela ocasião tinha dado efeitos a partir de 2008. De forma que, consertando-se aqui por meio desse acordo, embargos, a exclusão deve ser deferida com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011, presidente. Esse é o voto. Exclusão a partir de 2011? Isso, 1º de janeiro de 2011, que é a partir da data que ela mudou o
o objeto social dela para desenvolver atividade vedada. Quer dizer que o ônus da prova é da Fazenda Pública, da Fazenda Nacional, né? É porque assim, doutor Nelson, como tinham duas atividades no objeto social, eu não havia percebido esse detalhe. Eu fui induzido assim pelo espaço decisório, que tinha falado que tinha prestado serviço, pela DRJ. Eu não percebi que tinham duas atividades. Depois, vendo com mais detalhes, realmente ele tem duas atividades no objeto social. Porque se fosse uma atividade só, e essa atividade fosse vedada, a Fazenda Nacional não necessitaria de provar o exercício da atividade, porque ela só tinha uma atividade no objeto social. Mas como ela tem duas, e uma pode ser permitido o ingresso no Simples, eu entendo que nesse caso, então, como nós temos decidido, a Fazenda teria que provar o exercício da atividade impeditiva, que não foi o caso aqui. Doutor Camirano. Sim. Isso aqui é um processo de indeferimento do Simples Nacional, é isso, né? Não sei se eu pensei em deferimento ou se foi exclusão, foi uma exclusão de ofício, né? Eles, na realidade, estão excluindo a partir de 1º de janeiro de 2008. E ela está dizendo o seguinte, olha, eu só fui ter atividade vedada lá em 2011, entendeu? Por isso que as exclusões retroagiram lá para 2008, porque estavam no contrato social, entendeu? Depois que... Então, mas ele não exerceu isso aí, só foi exercer em 2011. Então, ele quer que seja excluído a partir de 1º de janeiro de 2011, e não lá em 2008, quando ele estava regular no Simples, entendeu? Esse foi o caso. Tá, então nós temos... Desculpa, eu estou abrindo o processo aqui, presidente, eu estou verificando aqui que tem um termo de indeferimento da opção na folha 30, né? Então, não sei se... Aqui, ó, relatório. Mas se for termo de indeferimento ou exclusão, não tem problema. É que, assim, o que eu tenho considerado é o seguinte, se fosse no caso do Simples Nacional, no Simples Federal, eu até consideraria que a Receita deveria estar provando, né, a atividade. Mas no caso do Simples Nacional, é o próprio contribuinte que coloca qual que é o código de atividade, né, qual que é o CNAE dele, Sim. E aí ele tem que ficar acompanhando para saber qual que é, isso se for o indeferimento da opção, né? Ele fica acompanhando no site e verifica qual que é a opção que tem que ser ou não, né? E assim, nesse caso aqui, menos que eu esteja enganado, mas eu estou vendo um termo de indeferimento no folha 30 do processo, que é um termo de indeferimento, né? Então, se no caso, para mim, eu entendo que, assim, o próprio contribuinte que está fazendo, é uma coisa evolutiva, ele está escolhendo qual que é o KNAI que ele está optando, né? E ele teria a possibilidade, durante o processo de opção, de verificar que aquele KNAI não era permitido, né? Então, eu acho que é um pouquinho diferente do caso do Simples Federal. Não, diferente porque, como eu mostrei aqui, lá no Simples Federal, tinha essa súmula aqui, né, que você tinha que, a Fazenda teria que provar o exercício, né? Sim. No Simples Nacional não existe isso na legislação. Nós é que construímos e trouxemos aquela súmula para cá, para o Simples Nacional. Isso foi uma construção que nós fizemos aqui, entendeu? Ok. Oi? Mas tem uma diferença para você. Que é um processo de inclusão no Simples, né? Tem uma diferença. Tem uma diferença, que para optar pelo Simples, você tem que preencher os requisitos. Sim. Agora, para tirar do Simples, no caso de atividade vedada, daí tem que fazer prova a Fazenda de que ele está exercendo aquela atividade. Sim. Eu me lembro de um caso... Me lembro de um caso julgado recentemente aqui, era da relatoria, acho que do Eduardo, se não me engano, né? E que a gente discutiu justamente isso. Uma coisa é você ser optante pelo Simples e ser excluído dele, tá? Sim. Por conta de atividade vedada, sem que a fiscalização vá lá e verifique que efetivamente você exercia tal atividade, ok?
essa, em regra geral, a gente está admitindo mesmo, utilizando também a súmula 134, mesmo no caso do Simples Nacional, tá? Que a súmula foi do Simples Federal, ok? Então, nesses casos, nós estamos admitindo a utilização da súmula para os casos do Simples Nacional, tá? Quando ele foi excluído. Agora, é diferente do caso quando ele está fazendo a opção e essa opção ela é indeferida. Isso. Entendeu, Camerano? Sim. Lembra desse caso? Lembro? Então, quando ele faz a opção e essa opção é indeferida, Sim. né, a situação é um pouco diferente, porque é ele que tem que provar, né, que efetivamente não realiza aquela atividade para se inscrever no Simples. Eu não estou indo lá excluí-lo. Tá? Ele é que está solicitando a sua inclusão. Né? Sim, mas ele tinha 2 atividades no objeto social. Mas uma delas, quando ele pediu a inclusão, era vedada. Era vedada. Tá? Entende? Então não preencheu o requisito, né? Não preencheu. Não, eu não vejo assim, não. Eu me lembro de um caso desse, não faz muito tempo. Teve um caso desse, de fato, mas, se não me engano, o Camerano divergiu, presidente. Eu acho que seguiu a linha dele, que independente se é opção ou não, eu acho até que, eu acho que o Eduardo também, eu acho que foi voto vencedor, se eu não me engano, do Carlos André. Salvo engano. A gente entendeu isso, essa diferença, porque na opção, o contribuinte tem à sua disposição as informações necessárias do que pode e do que não pode. Então, quando ele vai lá e faz a opção, e o contrato social é feito por ele, né? Então, ele coloca lá as atividades que ele quer. Quando ele chega lá e faz a opção de ingresso no Simples, tendo uma atividade vedada, seria um tratamento. Outra coisa, quando ele é excluído do Simples, ou seja, já foi inserido no Simples, ele já está no Simples e está sendo excluído do Simples por um exercício de atividade vedada. Sim, aí sim teria que ter a comprovação do fisco de que aquela atividade vedada está sendo exercida. Então, foi essa diferença aí que a gente fez realmente. Até porque, presidente, assim, no caso da opção pelo Simples Nacional, existe uma tabela exaustiva de quais são os quinais que não são permitidos, né? Então, o contribuinte ele tem acesso a isso e ele faz a opção de acordo com a vontade dele, né? Se ele colocar uma que não está permitido, aí realmente é por isso que tem um indeferimento. São casos típicos. Eu me lembro realmente, Daniel, eu acho que o conselheiro Camerano foi vencido naquela oportunidade e manteve esse mesmo entendimento, que obviamente que é respeitável, né? E a gente tem que respeitar. Agora, não me lembro quem foi que fez o voto vencedor, realmente não me lembro. Tá? Bom, de qualquer forma, o voto é esse, conselheiro Camerano. Tá? Só que aqui, Camerano, não sei nem qual vai ser o resultado desse julgamento, tá? Mas assim, no dispositivo, eu acho que teria que fazer uma adequação. Na verdade, você está concedendo a inclusão dele a partir de janeiro de 2008? Não. Mas deveria, não deveria a partir de janeiro de 2008? Não, assim, que excluíram ele do Simples a partir de janeiro de 2008. Isso. E ele está dizendo o seguinte, olha, desde aquele período lá, eu tinha uma atividade, eu não exerci essa atividade, ele tinha uma outra atividade que podia ficar. E só a partir de 2011 é que ele quer excluir, ele quer ser excluído a partir de 2011, porque a partir de 2011 que ele começou a exercer atividade impeditiva, entendeu? Então, pelo teu antes ele não tinha exercido. Então, pelo teu voto, então, você está concedendo a inclusão dele desde janeiro de 2008. Sim. Isso. Porque para não excluí-lo desde janeiro de 2008, só excluí a partir de 2011. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Por quê? Porque eu entendo que como ele tem 2 atividades, ele pode ter cometido o equívoco dele lá e colocou, mas ele tem 2 atividades, né? Então, eu estou trazendo aquela, apesar de ser termo indeferimento de opção, estou trazendo aquela interpretação. Para mim, isso é válido. Mas
Entendo a opinião divergente. Não, justamente, mas eu só queria adequar o dispositivo, porque assim, ó, você escreveu lá, deve-se acolher os embargos com efeitos infringentes para deferir a solicitação da recorrente para sua exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de janeiro de 2011. Na realidade, você está deferindo a inclusão dele a partir de janeiro de 2008 até o ano calendário de 2010, no caso. Pode ser assim também, presidente. Pode ser. Né? Pode ser. Só para ser mais... Pode ser porque eles tinham definido a partir de janeiro de 2008, eu estou recompondo, tá certo. Isso. Bom, esse é o voto do conselheiro, tá? Esse é o voto do conselheiro Camerano. Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos passar a votação? Vamos lá, então. Doutor Daniel. Presidente, eu vou divergir, tá, para manter a lógica aí do meu último voto nesse sentido. Eu entendo que realmente há uma diferença entre o pedido de opção para um contribuinte já estar na sistemática do Simples e depois venha a ser excluído. Então eu vou divergir para negar provimento ao recurso. Tá ok. Doutor Nelson. Doutor Nelson, microfone. Presidente, eu relatei, acho que na sessão passada ou sessão anterior ainda, uma situação em que realmente o cara tinha atividade vedada e estava querendo opção no Simples. Mas ele só tinha uma atividade. Então, no caso daí, o contribuinte fez a mudança no Estatuto Social e só foi averbada depois, lá para frente, 20 dias fora daquele período de janeiro, né? Então, tem uma lei que diz, olha, se você iniciar o processo de averbação antes de terminado o mês de janeiro, mesmo que seja concluído lá em fevereiro, ele tem efeito retroativo. Mas lá só tinha uma atividade. Aqui são duas atividades. Eu acho que se você permite, lá no Simples Nacional, não excluir alguém porque está comprovando, porque está dizendo que não exerceu aquela atividade, deve se aplicar o mesmo entendimento na hora da opção. Se tem duas atividades e uma não exerce. Então, eu acho que pela prudência, eu voto com o relator. Tá ok, Nelson. Doutora Luciana. Eu também acompanho o relator, presidente. Dá para manter a coerência com a discussão que nós tivemos nesse outro momento. Doutor Wilson. Com todo respeito ao relator, eu divirjo, né, dessa posição, eu já externei como é que o meu entendimento, eu vou acompanhar a divergência. Tá ok. Doutora Letícia. Eu vou acompanhar o relator também. Eu acredito que eu tenha votado assim da outra forma também, mas eu não me recordo. Doutora Mauritânia. Com respeito ao relator, eu acompanho a divergência, presidente. Pô, tu vai deixar para mim essa responsabilidade? Veja bem, Camerano, veja bem. Bom, por tudo Presidente, fica à vontade. Por tudo que já foi colocado aqui, viu, Camerano? Pelo que eu estou me recordando, tá? A época eu votei também pela divergência, tá? Então, para manter o meu raciocínio aqui, nesse caso, eu não vou acompanhar o ilustre relator, tá bom? Sim, presidente. Vocês me deixem cada uma, por dar do relator, doutor Camerano. Tá. Então, veja, temos aqui uma decisão por voto de qualidade. Deixa eu só... Por voto de qualidade. Na realidade, eu estou conhecendo dos embargos, né? Mas não acolhendo, né?
Sem acolhê-los. Conhece dos embargos, mas no mérito não dá efeitos infringentes, né? Tá. Eu vou colocar assim, ó, conhecer dos embargos, o voto de qualidade, conhecer dos embargos, para, no mérito, negar provimento à inclusão da contribuinte no Simples Nacional. Depois eu vou melhorar essa redação, tá? Vencidos os conselheiros. Vencidos os conselheiros Nelson, Luciana, Mauritânia. Não, Mauritânia não. Letícia. E Camerã. Designado para redigir o voto vencedor. O Daniel pode fazer? Posso, presidente? Se tiver alguma dúvida, eu posso pesquisar e... para ver quem foi que fez o outro, que aí eu posso usar de base. Tá? Presidente, só uma dúvida. Esse não seria caso de conceder ao contribuinte, porque nós está sendo por voto de qualidade? Não se trata de exigência de crédito tributário. Entendi. Aí não é o caso. Não concordo, mas tem que seguir a posição institucional, não tem que fazer. Eu já manifestar aqui que não concordo, mas... A gente foge dessa discussão, viu, Daniel? Até porque passado, foi aquilo que a gente discutiu na sessão passada. Se o indeferimento for mantido, ele está sendo discutido aqui, está sendo decidido por voto de qualidade. Isso vai gerar uma constituição de crédito tributário. E lá não vai ter qualidade, a não ser que tenha erro na composição do crédito, porque a exclusão já foi prevista aqui. Então, é uma consequência de causa e efeito absurdo. Na verdade, o correto seriam os dois processos correrem juntos, né? Então, não correm juntos. Então, para mim, é uma interpretação um pouco equivocada da alteração legislativa, mas pela determinação institucional, a gente tem que respeitar. Tá, mas nesse caso, Daniel, acho que é um pouquinho diferente, porque é o seguinte, aqui é um termo de indeferimento, né? De opção. Então, se é um termo de indeferimento, ele tinha que estar fazendo opção por algum outro regime. E aí não tem mas acaba dando no mesmo, né? Porque ele faz a opção na intenção de ser tributado pelo Simples, né? Ele vai ter uma constituição de crédito do jeito. Isso não, mas não tem lançamento, né? Aí o detalhe é que não mas a consequência depois vai ser uma apuração, né? E o lançamento não tem nesse. Ele pode entrar com outro recurso para questionar aqueles valores que ele está confessando, né? Mas aí só os valores, né? Exato. Mas não existe lançamento, não, nesse caso aqui, né? Não, nesse caso aqui não tem. Mas vai ter em consequência, entendeu? A consequência acaba sendo crédito tributário. Eu acho que o ideal, na verdade... Quem promulga o julgamento é o presidente, então o presidente manda. Então, se o presidente disser que é qualidade, é qualidade. O ideal é em cima de mim, com certeza. O ideal seria realmente pedir para que os eventuais outros processos consequentes desses corressem em conjunto. Eu acho que essa seria a melhor solução. É verdade. Bom, enfim. Vamos ao item 61, conselheira Letícia, Globalt, Centro Automotivo Eireli, EPP. Esse aqui também, presidente, é exclusão do Simples.
por existência de débito com a Fazenda Pública, com a exigibilidade não suspensa. Em vez de falar sem exigibilidade suspensa, com exigibilidade não suspensa. Ela foi certificada por edital em 11 de novembro de 2015, quando o julgamento verificou-se que revelavam os débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade, após o término do prazo da regularização. Conformado, apresentou o contribuinte recurso a esse conselho, alegando em síntese que devem ser obedecidos os preceitos constitucionais de proteção das micros e pequenas empresas, que o crédito tributário tem efeito confiscatório, não obedece à capacidade contributiva e que os juros de mora não poderiam ultrapassar o percentual de 1%. Então, presidente, com relação a essas primeiras arguições, elas são matérias eminentemente constitucionais, então eu estou utilizando a súmula CARF número 2 para não conhecer parcialmente do recurso. Com relação à arguição da Selic, eu estou utilizando a súmula CARF número 4 para negar provimento ao recurso. Então, eu estou conduzindo o meu voto para não conhecer parcialmente do recurso e negar provimento quanto à não aplicação da Selic. É como voto, presidente. Nega provimento na parte conhecida, né? Que é só a Selic. Muito bem. Alguma dúvida? Bom, doutor Camerano. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Voto com a relatora. Doutora Luciana. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Wilson. Acompanho. Doutora Mauritânia. Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos. Na realidade, é conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok? Ok. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Tá? Item 62, conselheiro Nelson. LO Comércio de Produtos Automotivos Limitado. É o processo 10.805, 723, 088, 2015, 14. Exclusão de ofício do Simples Nacional. É o recurso voluntário contra, em face ao acórdão da primeira turma da DRJ Juiz de Fora, que manteve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional. Quanto aos fatos, que em 1º de setembro de 2015, foi emitido pela DRF Santo André o ato declaratório executivo, o ADE, de exclusão da contribuinte do Simples Nacional por débitos com exigibilidade não suspensa. Aquele artigos 17.5 e artigo 31.4 da Lei Complementar 123 de 2006. É um débito só. Eu transcrevo aí, colaciono o ato declaratório, né? Então, ciente desse ADE, a contribuinte apresentou contestação à exclusão do Simples Nacional, informando que o débito em aberto, que teria motivado a expedição do ADE, fora quitado, pago em 29/8/2014, em modelo DAS. Então, foi pago antes de ele receber o ADE. Antes da emissão do ADE, né? O ADE não cita, mas
quando foi emitido o ADE, esse débito estava inscrito em dívida ativa. E o contribuinte, quando pagara, ele emitiu um DAS, ele entrou no site lá do sistema Simples, e emitiu o DAS, aquele documento de arrecadação do Simples, e pagou de acordo com os valores que constavam lá no site. Mas, na sequência, ele foi excluído porque esse pagamento não foi alocado, porque o débito já estava inscrito em dívida ativa desde julho. Ele pagou em agosto, mas desde julho. Mas ele não tinha conhecimento de que pagou o débito. O débito que ele pagou, ele não estava conhecendo que já estava inscrito em dívida ativa. E quando você inscreve em dívida ativa, já vem lá 10% pelo menos a mais, né? E a Receita não fez essa alocação, e o débito, então, permaneceu em aberto pelo valor total. Em janeiro de 2016, que é o primeiro dia que valeria a exclusão, ele pagou de novo esse débito, porque ele ficou sem amparo. Na Receita não alocava o débito, e lá na PFN estava o débito em aberto, e é esse impasse. Então, ele pagou de novo. Mas quando ele pagou de novo, ele pagou o valor que estava lá inscrito em dívida ativa da União, lá do DAO, mas esqueceu de colocar o código de receitas lá da PFN. Então, os dois pagamentos não teve o código de receita da PFN. Né? Então, esse é o relator. Então, ele foi excluído e o débito permanece em aberto, mas ele pagou duas vezes. O primeiro débito, quando ele pagou, o valor, permitiram que ele usasse como crédito para compensar com outros débitos. Agora, este último pagamento, só pelo fato é o valor que estava inscrito em dívida ativa, mas o código de receita não saiu o código da PFN. Né? Então, o pagamento está feito e nós temos essa questão para julgar aqui. Então, eu vou ao relatório, né? Ao voto, que no voto eu passo passo a passo, né? Então, o recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais pressupostos. A contribuinte foi excluída do Simples Nacional por exigência de débito do Simples como exigibilidade não suspensa, pelo ADE de 1º de setembro de 2015, com efeito jurídico a partir de 1/1/2016. Desde a primeira instância de julgamento, a contribuinte tem empenhado em demonstrar nos autos que foi induzida a erro de fato pelo site da Receita Federal na internet. Sistema Simples, quando permitiu a impressão de documento de arrecadação do Simples, o DAS, sem informar que o débito fora inscrito em dívida ativa da União e que deveria procurar a PFN para agilizar, fazer a quitação. Ora, sem conhecimento de que o débito fora inscrito em dívida ativa da União, a contribuinte efetuou o pagamento do débito do Simples do PA maio de 2012, mediante DAS extraído do portal do Simples Nacional, pagamento em 29 de agosto de 2014, conforme o comprovante de arrecadação que coleciono aqui, né? Meu voto. Valor pago 1.114,43, né? Você vê que não tem o código de receita da PFN aí. Veja que o ADE de exclusão da contribuinte do Simples foi expedido 1 ano após esse pagamento. Ou seja, o pagamento do débito do PA
5 de 12 de 2012, valor 1.114,43, foi efetuado em 20 de 8 de 2014. E o ADE de exclusão foi expedido apenas em 1 de 9 de 2015. Assim, como o portal do Simples, o ADE também não menciona, não discrimina o débito, nem informa que o débito estaria inscrito em dívida ativa da União. Porém, o débito fora inscrito em 11 de 7 de 2014, conforme cópia da tela que eu colaciono aqui. Ele pagou um mês depois da inscrição, mas esse fato ele não conhecia. E quando ele imprimiu o DAS veio com a dívida normal do Simples, sem aquele acréscimo da PFN, né? Eu não sei por que o sistema Simples permite que o débito está lá já inscrito em dívida ativa e ele continua exibindo o débito como se fosse débito na receita sem inscrição, né? Diante de falha do portal do Simples, que induziu a contribuinte a erro, pois pagar o débito com DAS extraído do portal do Simples, em vez de direcionar para pagamento do débito do DAS, esse DAO aí, dívida ativa da União, né? Com código de receita da PGFN, que é 1507. Quer dizer que está lá escrito em dívida ativa, mas se você não utiliza o 1507, esse pagamento não fica alocado em lugar nenhum. Pois bem, essa indução a erro da contribuinte pelo portal Simples implicou indevidamente a exclusão da contribuinte do Simples Nacional acerca de um débito que pagara um ano antes da expedição do ADE de exclusão. Então, em 8 de 10 de 2015, a contribuinte protocolou na PGFN requerimento de revisão e extinção da dívida ativa. Porque foi pago, né? Além disso, ciente desse ADE, a contribuinte apresentou contestação à exclusão do Simples Nacional, em 9 de 10 de 2015, informando que o débito em aberto, que teria motivado a expedição do ADE, fora quitado, pago em 29 de 8 de 2014, em modelo DAS, né? Enquanto isso, o requerimento foi indeferido pela PGFN em 17 de 11 de 2015, pois o pagamento deveria ter sido efetuado mediante DAS-DAO, código de receita 1507. Você vê a saga, o calvário que o contribuinte enfrenta, né? Então, a PFN diz, olha, não posso mexer aqui na dívida ativa porque o pagamento não tem o código 1507. E a Receita também não aloca porque já o débito não estava mais na Receita, estava na PFN. Então, a contribuinte efetuou o pagamento do débito novamente. Agora, conforme o valor exigido pela PGFN, 1.377,05. Já não era mais 1.114. Agora já 1.377,05. Conforme excerto do comprovante de pagamento de 15 de 1 de 2016. Esse prazo aqui é, inclusive, aquele prazo para opção, né? Do Simples. Entretanto, o pagamento novamente não foi aceito. Não foi alocado pela PGFN, pois a contribuinte esquecera de preencher de informar o código de receita 1507. Caiu no mesmo problema. Mas agora foi pago o valor integral. Né? Então, o pagamento ficou na receita de novo, mas sem alocação. E lá na PGN o débito em aberto. A decisão recorrida, infensa aos fatos, manteve a exclusão do Simples. Nesta instância recursal, a recorrente consignou que, assim como já na primeira instância, que foi induzida a erro de fato, desde o início,
e que efetuou o pagamento do débito, valor exigido pela PGFN, que inclusive pagou o débito em 15 de 1 de 2016, antes do encerramento do prazo de opção, porque se ela for excluída com efeito a partir de 1 de 1 de 2016, ela poderia fazer a opção novamente, né? Só que aqui a gente aqui a situação é mais grave, que essa exclusão não é válida. Então, então não precisa fazer opção, porque essa exclusão não é válida. Então eu transcrevo aqui as razões que ela citou, né? Essa questão do erro, né? A gente trabalha com, vamos dizer, o Simples Nacional, ele trabalha com empresas que não têm assessoria jurídica, não têm assessoria contábil, né? Assim, parece uma hipossuficiência, né? Do contribuinte que se esforça. No caso aqui, o contribuinte é ético, se esforça, não é alguém que está dando prejuízo ao fisco ou que está com débitos de forma contumaz, né? A gente percebe que pagou 2 vezes o mesmo débito. Mas é erro de preenchimento do documento, né? Esse documento deveria já vir pré-preenchido, né? Mas não sei por que não houve esse data vênia. Após eu transcrever aqui essas colocações do contribuinte aqui das razões, né? A contribuinte não pode ser penalizada no caso com exclusão do Simples Nacional, pois trata-se de erro excusável, devidamente já narrado e demonstrado até aqui. É disso que na relação jurídica processual a decisão de mérito da instância revisional substitui a anterior. Então, o que nós estamos aqui é para reformar a decisão ACO, porque essa decisão ACO, ela manteve o ADE, né? Logo, tecnicamente, a decisão da DRJ, tendo mantido o ADE de exclusão, o substituiu inteiramente. Tanto é verdade que o objeto imediato do recurso é a decisão recorrida, e não o ADE de exclusão. Dito isto, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada e, por conseguinte, ficar sem efeito o ADE de exclusão. Veja, é flagrante o erro de fato, o equívoco da contribuinte que, inadvertidamente, primeiro, foi induzida a erro pelo fato do portal do Simples, que na data informada acerca do débito, além do valor do débito que exibia, não informou que estaria já inscrito em dívida ativa da União. Por isso, a contribuinte imprimiu o DAS, né, o documento de arrecadação do Simples, no portal do Simples, com os acréscimos, mas sem aqueles acréscimos da Procuradoria, né? Porque ali não tratava de débito inscrito. O site não informava isso. Por isso, a contribuinte imprimiu o DAS no portal do Simples e efetuou o primeiro pagamento, do PA 5, maio de 2012. Era o único débito pendente. Porém, o pagamento com DAS não foi aceito pela PGFN, pois já estava inscrito com valor diverso e o pagamento foi efetuado sem o Código de Receita 1507. Então, por fim, o contribuinte efetuou novamente o pagamento do mesmo débito do PA do período de apuração, maio de 2012, agora em 15 de 1 de 2015, 15 de 1 de 2000 valor 1.377,05. Porém, desta vez, esqueceu de inserir o Código de Receita 1507. O pagamento, novamente, não foi aceito pela PGFN, pois sem o Código 1507. Como visto, a contribuinte efetuou o pagamento integral do valor em 15 de 1 de 2016. No parágrafo anterior, eu coloquei a data com 1 ano de diferença, né? 15 de 1 de 2016. Não é razoável e nem proporcional. Tudo isso é desproporcional. A decisão recorrida que julgou a manifestação de inconformidade improcedente e simplesmente pelo fato do pagamento não ter sido alocado pela PGFN, esse último pagamento, pela falta de indicação do Código de Receita 1507. O outro pagamento o contribuinte já aproveitou para outros débitos, né? Ele já compensou isso.
Em situação como esta, objeto dos autos, o conteúdo e o alcance do inciso 5 do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006 e o inciso 4º do artigo 31 da mesma lei comporta temperamento, né? Você tem que fazer aí um temperamento da legislação, ou seja, impõe-se mitigar o Parece que nós travou. O devedor, quanto mais existência de débito com as fazendas, né? Que não toma providência para regularizá-los. Existência, né, antes de manifestar a opção por esse regime simplificado de apuração de tributos e contribuições. O que a gente vê aqui é que o contribuinte sempre esteve antenado, sempre esteve preocupado e chegou a pagar 2 vezes o mesmo débito. Né? Então, a lei do Simples não pode ser aplicada, vedar o acesso ao Simples num contribuinte que tem essa atitude de sempre procurar pagar os débitos. E, no caso aqui, ele pagou. Então, aqui não há que falar assim, concorrência desleal no mercado daquele contribuinte contumaz que não paga os tributos e ainda quer utilizar o sistema Simples para também não pagar os tributos, né? Então, aqui não tem nenhuma violação do princípio da isonomia admitindo o contribuinte no Simples. Como visto, a exigência de regularidade fiscal para ingressar no Simples e permanecer nesse regime de tributação visa e tem por escopo, em última análise, a preservação desse regime de tributação reclamado pela Carta Magna, né? Então, eu estou aqui admitindo o contribuinte no Simples, mas tem que fazer um conserto desse documento de arrecadação, para que seja feito de ofício essa alocação, com o código 1507. Né? Então, eu estou indo no final do voto, onde no final do voto, ora, taleiro de fato não tem um condão de impingir gravame, castigo tão irrazoável e desproporcional, que pudesse impedir a manutenção nesse regime simplificado e favorecido de apuração e pagamento dos tributos e contribuições, né? Na verdade, repita-se, houve erro de fato excusável, como já fartamente explicitado. No caso, quanto ao pagamento de 15 de 1 de 2016, o último pagamento, cabe à unidade de origem do fisco fazer de ofício a correção do Código de Receita para 1507 e proceder à alocação do pagamento de 1.377,05 ao respectivo valor do débito inscrito na PGFN, implicando extinção do débito na data do citado pagamento. Assim, deve ser reformada a decisão ACO, ficando, por conseguinte, sem efeito o ADE de exclusão do Simples Nacional, devendo-se reconhecer o direito da recorrente figurar no Simples Nacional a partir de 1 de 1 de 2016, que era essa data que ele estaria fora. Né? Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. Este é o voto. Muito bem. Alguma dúvida? Doutor Camerano. O débito nem estava na ADE, né, doutor Nelson? Bastava somente isso. Eu acompanho o voto do relator pelas suas conclusões. Doutor Daniel. Eu também vou acompanhar pelas conclusões, presidente, porque, na verdade, aí já tem a questão aí simulada, inclusive, da questão da discriminação dos débitos, né? Eu acho que nem precisaria chegar a essa análise aí final. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Também pelas conclusões, até porque já tem outros votos nesse sentido também, da aplicação da súmula. Doutor Wilson. Eu também acho que não caberia, né, essa discriminação. Eu entendo que também deve ser retomada a decisão
mas eu vou acompanhar pelas conclusões também. Doutora Letícia. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanhe, mas pelas conclusões, senhor presidente. Eu acompanho o relator, então temos, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para cancelar o ADE da DRF Santo André, número 1784600, de 1º de setembro de 2015, e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Votaram pelas conclusões os conselheiros Camerano, Daniel, Luciana, Wilson e Mauritânia. Tem que alguém aí fazer o voto, né? Ô, doutor Nelson, você não aceitaria rever seu voto, não, para a questão dos débitos, que a gente já votou várias vezes assim, inclusive o senhor também já votou dizendo da nulidade do ADE pela ausência de discriminação dos débitos, né? A gente tem diversos julgados aqui. É que tem mais coisa aí, né? Mas a nulidade já é precedente, né? Já mata no início, na origem. Simplificaria a questão aqui da... Eu não sei se a súmula 22, é 22, né? Se ela se aplica ao caso, assim, de plano, né? É porque me preocupa a coerência aqui das nossas votações. A gente tem diversos julgados nesse sentido. Aí é claramente um ADS sem discriminação dos débitos, né? Então tem questão de súmula. A gente já votou diversas vezes nesse sentido. A gente está superando uma súmula aqui e pode parecer que a gente não aplica a súmula, entendeu? A súmula é de aplicação vinculante. Alguém pode ler essa súmula para ver se ela se aplica ao caso? Alguém tem a súmula aí à mão? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui, presidente. Posso ler? Pode. Súmula CARF número 22. É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei 9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a dívida ativa da União ou INSS, tem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. Súmula revisada conforme ata de sessão extraordinária 3/9/2018, Diário Oficial de 11 de setembro de 2018, vinculante conforme portaria ME número 128 de 2019. Então me parece que é a aplicação da súmula direto, então. Porque a confusão do contribuinte só foi gerada exatamente porque não estava listado o débito. Se ele soubesse que estava na Procuradoria, ele teria essa facilidade. O doutor Nelson caiu. Doutor Nelson caiu. Presidente, Diga. eu gostaria de fazer uma observação sobre aquele processo anterior que eu fui relator, se for possível mais tarde, não sei. Pode, claro, depois. Deixa a gente terminar esse e a gente volta para aquele. Ok. Voltou, Nelson? Microfone, Nelson, microfone.
Só ver se a qualidade é a mesma aqui. Eu tenho que fazer o ajuste da qualidade. Veja, quando eu comecei o voto, eu ia fazer conforme a mas aí eu vi que ela não se adapta, a adequação dela não é, porque o débito está informado. Só não está informado que ele estaria na dívida ativa. Mas ele está relacionado no ADE? Está sim. Só não foi informado que ele estaria na dívida ativa. Mas está explicitamente informado no ADE, o débito? Está sim. Mas o senhor disse no relatório que não estava. O débito sim, mas o fato dele estar inscrito em dívida ativa, não. É por isso que não é aquele ADE que manda procurar o débito lá? Não, o débito está... Mas, na realidade, não há necessidade de indicar que ele está na dívida ativa ou não, né? Ele apagou como se estivesse na Receita Federal ainda, né? A necessidade me parece que há, presidente, até porque o pagamento são para entes diversos, a forma de pagamento é diferente. Se tiver na dívida ativa, ele tem que fazer o pagamento junto à PGFN, não a Receita, por isso que dá muito indeferimento, entendeu? Ou muita exclusão quanto ao pagamento. Até entre a emissão do ADE... o ADE saiu um ano depois do pagamento. O ADE saiu um ano depois do pagamento. Mas o pagamento foi feito um mês depois da inscrição em dívida ativa. A dívida ativa foi escrita em julho, ele pagou em agosto. Só que o ADE não citou essa parte da inscrição em dívida ativa, né? Eu não sei se deveria citar em todo caso. Deixa eu abrir aqui, presidente. Fica aí. Eu sei que de plano, digo aqui, eu resolvo essa aqui pela súmula, mas depois eu analisei e digo, acho que não... E nem citei a súmula daí, né? Se consta o débito do ADE... Deixa eu só confirmar aqui, presidente. Deixa eu olhar aqui. Pela cópia que eu estou vendo aqui do ADE, no processo, está dizendo que aquele parágrafo padrão lá, a relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal, na internet, no endereço eletrônico, tal. Eu não estou vendo aqui o débito indicado no ADE, não. Ele está mandando se reportar lá para a internet, lá no sítio lá da Receita. O ADE é número 1784600, 1º de setembro de 2015. Essa data aí. Não é? Presidente, eu estou olhando aqui o ADE, de fato não cita o débito, não. Não cita nenhum débito. Simplesmente diz que tem um débito, vai lá procurar. É aquele ADE, é uma decisão que a gente tem feito sempre. Então não vejo diferença, não. Aí, para mim, a aplicação da súmula, claramente. Então, nesse caso, eu aceito aqui a alteração do voto para inserir a súmula 22, né? Que é a caso da súmula 22. Isso. O elemento da turma, né? Eu acompanho. Só para acrescentar, presidente, teve um período aí que a Receita e a própria COSIT estava determinando que quando não aparecessem essas informações dos débitos, né, a própria DRJ encaminhava para a unidade que ela desse ciência para o contribuinte de quais eram os débitos, ele relacionava, né? Então, acho que depois de um tempo, começou a aparecer no ADE os débitos que motivaram a exclusão. Acho que nesse caso aí, eu acho que cabe sim a súmula, viu, Nelson? Muito bem. Então, eu vou, diante da reformulação do voto do conselheiro, ele vai adotar a súmula e vai fundamentar seu voto com base na súmula. Eu perguntaria a quem votou pelas conclusões se retiraria a sua informação aqui. Sim. Daniel? Sim, com a reformulação, eu retiro as conclusões. Tá, então temos
Resultado final, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso para cancelar o ADE-DRF-SAI, Santo André, número 1784600, de 1º de setembro de 2015, e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Beleza? Muito bem. Que horas são? Faltam 20 minutos, é isso? Deixa eu ver. Não, 15 minutos. Eu vou encerrar por aqui, gente. Não vale a pena a gente começar um novo processo. A gente já adiantou bastante. E pediria o apoio que para essa gravação.